Tu estás se perguntando se é possível realmente definir se um idioma ele é mais fácil, se outro ele é mais difícil, qual é o nível de dificuldade e quanto tempo tu levarias para aprender um determinado idioma em um determinado tempo de estudos. Muitas pessoas que até clicaram nesse vídeo podem falar: mas eu acho que não tem nenhum definitivo. Eu vou te falar, o Instituto de Serviços Estrangeiros discorda de ti. Foi elaborado um ranking no qual coloca ali os idiomas mais fáceis e os mais difíceis para se aprender, beleza? Agora sim, vamos excluir aquela ideia de que alguém ainda vai chegar e vai comentar assim mesmo. Provavelmente já comentou que é o seguinte: mas o mais fácil foi esse idioma aqui criado artificialmente por essa pessoa. Vamos excluir esses idiomas artificiais e até os idiomas que são naturais, mas pouco falados. Então, nosso critério para definir qual idioma vai entrar aqui no nosso ranking de mais fácil e mais difícil, ele vai se basear em duas coisas: se é natural, popularidade do idioma. Mas caso tu não me conheças, meu nome é Nicolas Damasceno, eu gosto de falar de idiomas e tecnologia nesse canal, então se tu se sentir à vontade, deixa teu like e se inscreve. Acontece que há um tempo eu fiz um vídeo, mais especificamente um shorts aqui no YouTube, falando sobre os idiomas mais fáceis e mais difíceis. E prontamente vieram pessoas falando que não existe isso de definir o que é um idioma mais fácil e o que é um idioma mais difícil. Vamos lá. A gente pode definir alguns parâmetros. Primeiro, esse ranking ele é baseado no nativo de qual língua? Língua inglesa. Tá? Isso inclusive não foi falado no vídeo, mas que você tem que ter em mente que esse ranking no qual nós vamos nos basear para dizer qual é mais fácil e mais difícil, ele é baseado na língua inglesa. Ou seja, ele é feito para, a partir da língua inglesa, eu, um cidadão que falo inglês como minha língua nativa, eu vou ter mais facilidades para esses idiomas e para esses não tanto. Tá? Então assim, você pode até falar: mas seria legal pegar no português, né? Para que um cidadão português, a facilidade que ele tem para pegar outros idiomas, um brasileiro para pegar outros idiomas. O fato é que eu pesquisei, não tem um equivalente a esse aqui no nosso idioma. Mas mesmo você sabendo dessa informação, você permaneceu nesse vídeo, então vamos lá para as categorias para dizer qual idioma seria mais fácil e qual mais difícil. O FSI, ou Instituto de Serviços Estrangeiros no português, vai fornecer ali 5 categorias para enquadrar os idiomas, sendo o primeiro dos mais fáceis ao quinto os mais difíceis, os mais complexos para se aprender e que, consequentemente, você vai demorar um tempo maior para conseguir estar habilitado a falar bem nesse idioma. Mas eu vou te fazer uma pergunta já. Qual tu achas que será o nível do português? Ele ficará na categoria de número 1 entre os mais fáceis, ou na categoria de número 5, ou ali no intermediário? Comenta aí. Então, já que tu comentou, vamos para a primeira categoria. Nessa categoria nós temos 23 a 24 semanas para o aprendizado, ou traduzido em horas, de 575 a 600 horas para você conseguir aprender bem esses idiomas. Quais são os idiomas que estão nessa categoria? O norueguês, o romeno, o espanhol, e aí nós temos também os populares, né, como eu falei, o espanhol, o francês, o italiano e também o português. Provavelmente algumas pessoas ficaram surpresas aqui porque pensavam que o português ele era um idioma mais difícil do mundo, um dos mais difíceis do mundo. E de certa forma eu não julgo a pessoa que pensou assim, você que pensou assim, porque na escola nós somos instruídos a pensar que o nosso idioma é extremamente complexo. Ele é extremamente complexo, mas se nós fizermos uma comparação com outros idiomas, a gente vai ver que há uma facilidade maior para algumas pessoas de aprenderem o português do que aprenderem, nós veremos, um idioma que seria mais dificultoso do que o português nesse vídeo. A segunda categoria de idiomas possui apenas um idioma segundo o Instituto, que é o seguinte: o idioma alemão. Alemão que muitos aí, principalmente aqui no sul, muitos, né, gostariam de aprender o alemão ou têm raízes alemãs e querem aprender. E a boa notícia é que não seria tão difícil quanto outros que nós ainda veremos aqui. Então o que se coloca são que 30 semanas são necessárias para aprender o idioma como o alemão, ou 750 horas. Tá bom? E aí o alemão ele é uma língua mais similar ao inglês, e justamente por isso as pessoas nativas de língua inglesa teriam essa facilidade maior de aprender o alemão, tá bom? Em 30 semanas ou 750 horas. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas horas e como elas funcionam e quanto tempo tu levarias para aprender o alemão, por exemplo, estudando 1 hora por dia ou estudando 2 horas por dia. Daqui a pouquinho eu vou trazer essa conta para ti. A terceira categoria, contendo idiomas com 36 semanas
semanas para o aprendizado ou 900 horas, o que já começa a ser muito, né? A gente já está indo para quase o dobro da nossa primeira categoria. Nós temos idiomas que não são tão explorados aí pelos lusófonos, né? Pelas pessoas aqui de língua portuguesa. Dentre eles nós temos o indonésio, o malaio, eu não sei se é assim que se pronuncia, e o swahili, eu também não sei se é assim que se pronuncia. O indonésio, ele seria o mais popular, digamos aqui, entre esses menos populares. Se tu quiseres aprender indonésio, tu vai levar 900 horas para ter um bom nível de indonésio. Já a quarta categoria é a categoria que mais possui idiomas aí na sua lista. Nós estamos falando de uma categoria que, para você aprender bem, ter um bom domínio, seriam necessários 44 semanas, necessárias, tá? 44 semanas ou 1.100 horas, o que é muita coisa. Pode não estar parecendo muito agora, provavelmente tu estás a pensar, olha, 1.100 horas não são muita coisa, mas quando a gente traduz para 1 hora estudada por dia, 2 horas estudada por dia, porque ninguém vai, ou pelo menos não, a maioria das pessoas não vão ficar 10 horas estudando um idioma diariamente. Se tu estudar 10 horas um idioma, ok, tu vais conseguir ali rapidamente pegar o idioma. Entretanto, a maioria é 1 hora, no máximo 2, às vezes 3 horas. Então, quando a gente traduz para dias, a gente vê que fica um número muito grande ali, ou melhor, tu vai levar uns bons anos para ficar bom em um idioma. Nessa categoria de número 4, como eu falei, 1.100 horas, nós temos grego, hebraico, hindi, né, que é a língua ali falada ali massivamente na Índia. Nós temos o lituano também, eu acho que é assim que se fala. Nós temos o eslovênio, nós temos o sérvio, o polonês e o russo. Mas ainda nessa quarta categoria nós temos idiomas que eles estão na quarta categoria, mas eles possuem uma observação. Eles são tecnicamente mais difíceis que os outros idiomas. Pode ser por uma série de fatores, pode ser por um alfabeto ser extremamente diferente e novo, sabe? E não apegado a nada que nós tenhamos visto ainda, ou pode ser pelas raízes serem muito distantes da língua inglesa, do idioma português também, desses idiomas latinos. Mas quais são esses idiomas que são mais difíceis? Aí a má notícia é para quem está aprendendo um deles ou para quem gostaria de aprender um deles. O georgiano, o finlandês, o estoniano, inclusive o estoniano, muitas pessoas gostariam de aprender justamente para trabalhar com tecnologia lá na Estônia, tá bom? O mongol, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas eu acredito que seja o mongol, né? E o vietnamita também, e o húngaro, né? Aparece aqui nessa lista, o húngaro, inclusive, que se você conversar com qualquer pessoa que estuda húngaro, ela vai falar das dificuldades absurdas do húngaro. Mas vale a pena citar que esses idiomas, apesar de eles serem um pouco mais complexos que os idiomas da categoria de número 4, eles ainda não chegam a ser os idiomas da categoria de número 5. E esses são extremamente difíceis. Pois bem, a categoria de número 5, se a gente comparar com a categoria de número 4, ela possui o dobro de semanas. Lembrando, a categoria de número 4 foram 44 semanas ou 1.100 horas. A categoria de número 5 é o dobro, 88 semanas ou 2.200 horas. Ou seja, para quem quer aprender esses idiomas é realmente um obstáculo. E assim, se tu aprenderes provavelmente um desses idiomas aqui da categoria de número 5, tu consegues, na minha humilde visão, tá? Tu consegues aprender qualquer idioma ali das categorias abaixo, justamente porque são idiomas mais complexos. E eles chegam num ponto que eles não são só complexos para quem vem a partir da língua inglesa, eles são também complexos para quem vem a partir do português. Quais idiomas são esses? Árabe, cantonês, mandarim, japonês e coreano. E dentre esses idiomas, há alguns que são mais complexos. Especificamente o japonês. Ele é mais complexo que os outros dessa categoria. Ou seja, o japonês ele seria, para um nativo da língua inglesa, o mais difícil entre os mais difíceis. Mas calma, nem tudo é má notícia, meu amigo que gosta de assistir anime. Vamos agora para matemática das coisas. Se tu estudares 1 hora por dia, 2 horas por dia, quanto tempo tu levarás para aprender esses idiomas? Primeira categoria que a gente falou que tem o italiano, tem o francês, tem o português. Se a pessoa quiser aprender esses idiomas, ela vai levar ali um pouco mais de 1 ano e meio estudando 1 hora por dia. Mas se a pessoa, não, eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu vou estudar 2 horas por dia, ela consegue levar ali de 8, 9 meses, chegando a 1 ano e até um pouquinho mais, né, para ficar realmente boa no idioma. Para aprender o alemão, que seria a categoria de número 2, no qual só o alemão consta, a pessoa teria que estudar ali
2 horas por dia, né? E ela teria um pouco mais também de 1 ano. Eu já até tirei a questão da 1 hora por dia. Eu coloquei 2 assim para ser um tempo mais curto para quem realmente quer se preparar para uma prova, algo nesse sentido. Seria um pouco mais de 1 ano, talvez, ali progredindo para 1 ano e meio, né? Já estudando 2 horas por dia, sem falar de 1 hora, tá bom? Se for 1 hora, a gente pode estender facilmente ali para uns 3 anos, 2 anos e 8 meses por aí. Se você quiser aprender indonésio, né, tu podes ali nos idiomas da categoria de número 3, podes levar um pouco mais ali de 2 anos realmente para aprender um desses idiomas, só estudando 2 horas por dia. Se a gente falar de 1 hora, é só você fazer a conta ali multiplicando por 2, então tu vai levar mais tempo. Entretanto, estudando 2 horas por dia, tu consegue ali tirar esse idioma com um pouco mais de 2 anos. E para a categoria de número 4, na qual eu me encaixo, né, para falar bem, e ali bem mesmo o idioma, será necessário no mínimo 3 anos se você estudar 2 horas diariamente. No mínimo 3 anos. E aí tu pode fazer essa conta, é o seguinte, né? Eu vou estudar só 1 hora, 4 horas, 5 horas. E aí só tu ir fazendo ali a conta a partir do número de horas que tu vai estudar por dia. Quanto mais horas estudar e a absorção ela ser grande também, menor o tempo. Agora, quanto menos, estudar só meia hora por dia, vai levar muito tempo. Então, os inscritos desse canal que estejam estudando russo ou que querem começar no russo, tenham noção de que vocês vão levar no mínimo 3 anos para ter um bom domínio do idioma. Não digo que vocês vão ser experts ou vão ser nativos no idioma ou quase isso fluentes, não, mas no mínimo para ter um bom idioma, tá? Agora, é uma coisa que eu sempre falo, para falar o idioma é preciso menos, mas para ter conhecimento dele é preciso ter no mínimo 3 anos. Para fechar a categoria de número 5, seriam necessários no mínimo 4 anos, aprendendo japonês, aprendendo mandarim, aprendendo cantonês, aprendendo coreano, no mínimo 4 anos. E agora provavelmente nesse momento tu deve estar falando, é muito tempo, e provavelmente se tu ainda estás no vídeo, tu é cerca de 20% das pessoas que pensam, não, eu cumpriria todo esse tempo, apesar de ser muito, mas eu entendo que há pessoas que já até saíram do vídeo pensando, eu quero aprender 5 idiomas. Ele está me falando que eu vou levar 10 anos para aprender, 5 anos para aprender. Isso é impossível, eu desisto, ou eu não quero, ou eu vou ver outro vídeo aí que me faça sentir mais confortável. Tá? Mas vamos lembrar uma coisa que eu não disse no início do vídeo, justamente porque eu queria falar para esse 20% do público que ficou até esse momento. O que você quer no final das contas é somente saber se expressar, é saber se comunicar, saber entender, enfim, e viver no país que você gostaria, trabalhar ali, lidar com seus colegas de trabalho. Então, não é uma coisa ali que, eu realmente vou levar 10 anos estudando 1 hora por dia. Não, eu chutaria que, estudando bem, eu acho que 6 anos, acho que estaria ótimo para você, você já conseguiria trabalhar, morar, depende muito também do método de estudo, beleza? Mas, uma coisa eu posso garantir para ti, se leva 10 anos ou 5 anos para aprender um determinado idioma, isso não importa, sabe por quê? Leva no máximo 10 segundos para te se inscrever e clicar no botão de gostei. Uma pergunta interessante de responder é qual é o critério para realmente definir qual idioma ele é mais fácil e mais difícil. Bem, agora na tela vocês estão vendo uma árvore, que seria uma árvore genealógica dos idiomas e as raízes no qual cada um ali se formou. E assim, os mais distantes, isso é óbvio, vocês vão ter uma maior dificuldade. Quanto mais distante do nosso idioma nativo e a raiz ser mais distante também, nós teremos uma dificuldade maior para tentar aí assimilar e absorver com maestria esse idioma. Então, por isso que para uma pessoa que vem a partir do português e vai estudar 2 idiomas, como por exemplo o coreano e o francês, para ela tende a ser muito mais fácil a aprendizagem do francês, justamente porque tem raízes mais próximas, tem similaridades. Agora o coreano não, seria algo totalmente novo e totalmente fora da raiz a qual o idioma nativo dela foi fundado. Nesse ponto do vídeo, novamente, eu vou te falar, deixa o teu like, te inscreve caso tu não tenhas feito isso, e se esse vídeo foi útil pra ti também, comenta aí, gostei do vídeo, ou comenta, não gostei do vídeo, achei um absurdo. Lembrando, tá, essa estimativa é a partir do aprendizado
que as pessoas têm estudando pelo o Instituto de Serviços Estrangeiros. Tá? Então pode ser que uma pessoa ela tenha um nível de aprendizado mais, digamos assim, moroso, mais lento, né? Enfim, e outra tenha mais rápido, é fato. Mas a partir dos treinamentos do Instituto de Serviços Estrangeiros, do FSI, né, a sigla em inglês, eles têm essa noção, essa média de tempo para aprender esses determinados idiomas. Agora, é claro que se tu quiseres ficar muito, muito bom num determinado idioma, como, por exemplo, o japonês, tu não vai levar só 4 anos, tu vai levar 10 anos, no mínimo. É só conversar com pessoas que estejam aprendendo um idioma como esses. No próprio russo, eu chuto aí que no mínimo 5 anos, 6 anos para te ficar muito bem estabelecidos no russo. Mas é como eu sempre falo e vou repetir. Para se falar o idioma não é difícil. Você consegue falar aprendendo palavras-chave, aprendendo frases ali que as pessoas utilizam no dia a dia. Mas conhecer a gramática, conhecer toda a regência do idioma, conhecer o idioma nas suas especificidades e conseguir realmente explanar ideias mais complexas, isso é muito difícil. E é isso que nós estamos buscando. Esse foi o vídeo, espero que tu tenhas gostado. Te vejo no próximo. Que Deus abençoe a nossa jornada. Tchau, tchau.